Deus, Deus seja louvado, Deus abençoe, você que nos assiste, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu estou aqui vestindo aqui uma camisa que eu ganhei do nosso irmão da África, uma túnica. Camisa Capulano. Capulano. Uma camisa capulana aqui da África. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Com a graça do Senhor, nós estaremos indo para lá no ano que vem. Se o Senhor nos permitir, nós não podemos dizer nós iremos ou faremos. A palavra de Deus diz isso. Não, você não pode dizer nós iremos, faremos, compraremos, venderemos e ganharemos. Se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir, nós estaremos indo lá, no desejo do nosso coração. Então nós estamos aí. Irmãos, eu quero ter uma palavra que durante a semana toda eu tenho pensado nesse texto. Eu quero algumas coisas abreviar, porque nós temos crianças aqui, mas eu quero que você abra a palavra de Deus lá no livro de Romanos capítulo 1, no versículo 18 em diante. Mas há uma situação recorrente, aliás, a Bíblia, toda a Bíblia ela é recorrente, é para os nossos dias. Nós sabemos que no passado não é o passado, só nos nossos dias acontecem as mesmas coisas. Nosso Deus não falha, nosso Deus já havia previsto tudo aquilo que nós iríamos passar. Então, o que os nossos irmãos lá atrás passaram, o que a igreja passou no passado, nós estamos passando e iremos passar também. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por si indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios ou pensamentos, ou escurecendo-se os corações insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a tais homens a imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aqueles que aprovam os que assim procedem. Amém? Vamos orar? Senhor,
Nós te louvamos, ó Pai, somos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Ó Pai, nós não somos merecedores, ó Pai, da Tua graça, Senhor, mas nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor se inclina para nós, e nós, ó Deus, nós reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, Senhor. Nesse momento nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, no Teu altar, ó Pai. Pedindo, ó Pai, que o Senhor esteja cobrindo a Tua igreja com o Teu sangue, Senhor. Abençoa cada vida, cada lar aqui representado, aqueles que nos assistem através das redes sociais, ó Pai, que o Senhor esteja também, Senhor Deus, falando a cada coração, que Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade de visitar, Senhor Deus, ó Pai, de incomodar, ó Pai, de mudar, Senhor Deus, atitudes, pensamentos, ó Pai, que vidas se dobrem diante de Ti, Senhor Deus, reconhecendo que Tu és Senhor, somente o Senhor é Deus. Ó Pai, louvado e engrandecido seja o santo nome, Senhor Deus. Leva todo o pensamento cativo a Ti, Senhor. Retira, Senhor, todo o cansaço, toda a preocupação com o dia de amanhã. Nós colocamos nas Tuas mãos todo sono, seja repreendido em nome de Jesus. Quanto a mim, Senhor Deus, perdoa meus erros, meus pecados, Senhor Deus, me coloco diante de Ti. Eu preciso do Senhor. Fala, Senhor Deus, ao meu coração. Me submeto a Ti, Senhor Deus. Eu preciso do Senhor. Juntamente com meus irmãos, ó Pai, eu preciso cada dia mais aprender de Ti. Por isso, Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, fala conosco, Senhor Deus, fala conosco, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela presença, Senhor Deus, dos nossos irmãos aqui comigo, Senhor, ó Pai, do irmão Emerson Marsolar, também a missionária Rose Marsolar, ó Pai, que o Senhor trouxe da África aqui para estar um tempo conosco, um tempo precioso, ó Pai, nós sabemos, o Senhor estará usando essas vidas como instrumento nas Tuas mãos, Senhor Deus, para falar da Tua grandeza, do Teu amor, da provisão, do Seu cuidado, Senhor Deus, ali na África, Senhor Deus, com essas vidas e com os nossos irmãos que lá estão. Nós Te louvamos, ó Deus, e nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, não fecha não. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esse texto inicia dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando nós vemos assim a ira de Deus, nós pensamos que nós temos um Deus irado, né? Muitos veem Deus ali como um velhinho carrancudo, um velho de barba com uma vara na mão, só açoitando. E nosso Deus não é assim. A palavra de Deus diz lá em 1 João, lá em 1 João, para nós iniciarmos, para nós entendermos, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Amém? Achado? Para você ler, para você entender. A palavra do Senhor diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. O amor não está em Deus. Deus é o amor. Deus é a essência. Deus é o amor. Então, o nosso Deus não é um Deus amargo, o nosso Deus não é um Deus irado, um Deus furioso, mas aqui como o texto inicia dizendo, a ira de Deus, ela se manifesta, ela se revela dos céus contra toda impiedade. O Senhor é poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que fez os céus, fez a terra, tudo aquilo que nós podemos contemplar, que nós olhamos, que a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, onde Deus criou o homem do pó da terra e ele deu vida, soprou sobre as suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Quando nós entendemos a grandeza desse Deus e nós reconhecemos que Ele é Deus, porém nós não aceitamos que Ele seja Deus em nossa vida. Então a ira de Deus, ela não se revolta. Deus aqui, Ele não está irado contra o homem, mas a ira de Deus é contra todo o pecado. Deus, Ele se ira contra o pecado, porque é o pecado que nos afasta do Senhor, é o pecado que nos separa do Senhor. Quando nós entendemos que a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, então aqui o texto diz, a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade, sobre toda injustiça. O homem, ele sendo sábio, ele tem um entendimento de Deus, ele não reconhece a Deus como Deus.
e ele começa a se entregar nas suas paixões. Ele começa a fazer aquilo que ele quer fazer. Então o que Deus faz? Deixa. Deus o abandona. A palavra diz, Deus diz que Deus o entregou. Sabe, então o que Deus faz? Você quer andar nos seus caminhos errados? Então vá fazer. Aonde o homem está totalmente separado de Deus. Nós vemos nos nossos dias coisas que nós nos revoltamos, como nós vemos cenas de carnaval, aquela cena violenta, terrível que nós vimos, né? Aqui em São Paulo, depois do Rio de Janeiro, teatros que estão passando coisas terríveis, a gente fica totalmente irado, e muitos de nós temos vontade de ir lá e quebrar tudo, bater em todo mundo, desganar. Mas não é isso que Deus quer que nós façamos. E o que Deus faz? Ele entrega aquelas pessoas às suas paixões infames. Então Deus os entregou, e ali vão de mal a pior, de mal a pior. Precisamos sempre tomar cuidado que quando a queda se inicia, é sempre a partir do primeiro degrau. E quando nós caímos um degrau, nós temos que tomar cuidado que cada vez vai caindo outro degrau, e outro degrau, e outro degrau, e outro degrau, e de repente a decadência é total, e quando nós vemos, nós estamos totalmente perdidos. E isso que o Senhor nos alerta, ele diz assim, porquanto que o homem, versículo 19, porquanto que do homem se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus manifestou a sua glória, o seu poder sobre todos nós. Nós não precisamos dizer, eu acho que os irmãos têm essa experiência lá, pessoas que nunca ouviram falar de Deus, mas sabem que Deus existe. Porque você vê, nós notamos as mãos de Deus em toda a natureza, na nossa vida, em tudo que nós podemos contemplar. Nós não podemos achar que o vento, ele vem de repente, nasce e aparece, e o sol chega, a chuva, e tudo é do nada, tudo é de uma explosão que de repente tudo foi criado, tudo foi formado. Não, todos nós entendemos que existe um Deus, que existe um Senhor, porque Deus, ele se manifesta a nós, ele se manifesta aos nossos corações. Eu sempre digo aqui, é uma tribo, eu não sei se os irmãos sabem, mas é uma tribo que tem naquele livro o Fator Melquisedeque. E ali diz que havia uma tribo que ela não era alcançada, e não tinha como chegar naquela da tribo, a não ser, era uma ilha, a não ser por intermédio de barcos, de navio. E o cacique daquela tribo, ele contava que um dia viria um homem do céu, e ele apareceria, surgiria lá no meio da tribo, pregando, falando de um Deus, o Deus dos céus. E a vida toda aquele cacique falou isso. E quando foi um dia, um avião cai naquela ilha, e só tem um sobrevivente, e o sobrevivente era um homem de Deus, que ele foi naquela tribo, lá com um livro preto debaixo do braço. Foi assim que o cacique dizia. E nós não sabemos como, mas Deus é Deus, Deus faz da maneira que Ele quer. Aquele homem entrou em contato com aquela tribo, ele pregou a palavra, e segundo que no próprio livro, não sei se você leu já o Fator Melquisedeque, toda aquela tribo reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Então Deus tem uma maneira própria de fazer, Ele tem como se manifestar a cada um de nós. Eu não acredito que haja no nosso planeta muitas pessoas, nós sabemos, nós oramos pela janela 1040, pela Ásia, vários países que não foram alcançados ainda, mas Deus se manifesta na vida de cada um. E quando Ele se manifesta é para que nós venhamos a segui-lo. Entendemos que Ele é Deus, e Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer ter uma amizade conosco, Ele quer ter um relacionamento conosco, porque foi por isso que Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Então, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós entendemos o que Deus, Ele quer dizer para nós. No versículo 20 ele vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, desde o início do mundo, não é? Sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, quer dizer, não existe desculpa, não existe justificativa para se negar a Deus, não existe justificativa para se desviar dos caminhos do Senhor e cada um seguir o seu próprio caminho. Nós fazemos isso por desobediência, porque nós não queremos seguir ao Senhor. O homem faz isso porque ele não quer se dobrar ao Senhor, ele quer viver a sua própria vida, a sua própria maneira. E aí a palavra de Deus, ela vai dizer: porquanto
tendo conhecimento de Deus, não deram glória a Deus como deveriam dar, não glorificaram a Deus como deveriam glorificar. Muitos trocam Deus por qualquer coisa. Aí o texto ele vai dizer que muitos foram feitos imagens de escultura, de aves, de répteis, de animais. Então, quando nós vemos que a pessoa se dobra diante de uma imagem, não é, criada por um ser humano, ele está deixando totalmente a sua intimidade de Deus, seu relacionamento com Deus, para que ele tenha o seu próprio relacionamento com aquilo que ele queria, com aquele que ele próprio queria. E aí a palavra de Deus diz que Deus os entregou. Esse entregar de Deus, ele é muito perigoso. Isso é muito difícil. Porque quando Deus entrega, quando nós olhamos as pessoas, eu tenho visto, eu tenho dito para os irmãos que eu tenho pensado muito nesse texto, essa semana toda, até eu comentei com a Rose, que nós vemos pessoas totalmente perdidas. E quando você olha para essas pessoas que nós vemos, ela pode se voltar para Deus, porque Deus dá a oportunidade, mas muitos não abraçam a oportunidade que Deus dá. Deus não aproveita aquela chance que Deus dá, e a pessoa não vai viver o melhor de Deus. Certamente, até no último dia da sua vida, ela pode se salvar, mas ela está totalmente distante de Deus. Ou somente a misericórdia de Deus. Entra somente a misericórdia, e a misericórdia de Deus é muito para aquele que é desobediente a Deus, para aquele que ele é soberbo ao Senhor, que ele é insensato, aquele que não busca a Deus. Então, Deus é misericordioso. Quando nós entendemos a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado que Deus tem para conosco, o cuidado que Deus tem com o ser humano, é só nós pararmos e você analisar cada dia, você olhar para as pessoas, você olhar nos noticiários que nós vemos, aquilo que acontece ao nosso redor, como Deus ele é misericordioso, como Deus é bondoso com a sua própria vida. Você para e você olha os seus caminhos, aquilo que você tem feito, aquilo que nós, falo por mim mesmo, aquilo que nós temos feito, a gratidão que eu tenho diante de Deus. Aí eu vejo assim, como Deus ele é gracioso, como Deus é misericordioso, porque eu sou ingrato. Nós somos ingratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós não reconhecemos a grandeza de Deus, nós não reconhecemos a soberania de Deus, e por muitas vezes nos afastamos. Por muitas vezes nós achamos que nós somos autossuficientes, como o adolescente. Não me perdoe aqui os adolescentes, mas o adolescente sabe, ele acha que ele sabe tudo, que ele sabe mais do que o pai, que ele sabe mais do que o avô, ele sabe mais do que os mais velhos do que ele, já tem experiência. Então ele sabe, não, eu já sei. Não, ele não sabe, ele acha que sabe. E muitas vezes nós nos colocamos assim diante de Deus, achando que eu sei cuidar da minha vida. Não, eu já sou maduro o suficiente, eu já sou crente o suficiente, já tenho quantos anos de crente? 31 anos, 40 anos que eu sou crente? Não, eu conheço a palavra, conheço. Se conhecesse, se realmente nós conhecêssemos, se nós realmente conhecêssemos a Deus, se nós entendemos aquilo que Deus requer de nós, todos os dias nós estaremos em humilhação diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, pedindo perdão a Ele por cada momento da nossa vida, porque nós somos tão pequenos, achamos que nós somos tão grandes. Diante do Deus maravilhoso, o Deus que é imenso, um Deus que nos ama de uma maneira que nós não conseguimos explicar, que nós não conseguimos exemplificar. Não existem adjetivos quando a palavra de Deus fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz, para que todos aqueles que nele crescem não morressem, mas tivessem a vida eterna. O seu grande amor ali, aquela palavrinha tal. Essa palavra tal nós não conseguimos explicar os adjetivos dela, da grandeza de Deus, e nós nos voltamos contra Deus. O homem se volta contra Deus, ele acha que ele é autossuficiente, ele acha que é autossuficiente. Vá lá um pouquinho lá em Isaías capítulo 59, Isaías 59, versículo que nós conhecemos, mas eu gosto que vocês leiam para você gravar, que não fica somente a nossa palavra. Isaías 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2.
Isaías 59, versículo 1 e 2. Versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas, eu dou um mas, meu irmão, a gente até treina. Mas as vossas iniquidades ou vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não. Muitas vezes nós oramos e achamos que Deus ouve a nossa oração. Muitas vezes nós oramos e achamos que Deus ouve, está tudo bem. Só que o texto diz aqui que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades encobrem o rosto de Deus para que não nos ouça. Você vê que terrível que é? Impede que o Senhor nos ouça. A nossa separação, nós nos separamos de Deus, não é Deus que se separa de nós. Então, quando nós entendemos que nós carecemos do Senhor, que nós precisamos dele, sabe? Nós precisamos entender: eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso ter uma vida de santidade com Deus, eu preciso me santificar através dos meus pensamentos, através da minha maneira de ser, através da maneira de agir, de maneira de pensar, de falar, de olhar, porque nós pecamos por olhar. Jesus certa vez ele disse assim: o adultério não é através do ato consumado, o adultério é através do pensamento. Quando você pensa, quando você deseja, só em você pensar já adulterou. E muitas vezes nós achamos que é o ato praticado, e muitas vezes nós adulteramos a própria palavra. Muitas vezes nosso adultério é contra o nosso Deus. Quando nós deveríamos pensar aquilo que Deus quer que nós pensamos, nós pensamos totalmente errado. Quando nós tomamos a nossa própria atitude, achando que eu devo fazer, eu posso fazer. Não, eu não preciso orar. Eu já sei o que eu devo fazer, mas por que você não vai orar? Porque você tem medo de ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes nós não oramos porque nós não queremos ouvir a resposta de Deus. Porque se Deus responder, se Deus falar comigo, não faz, mas eu quero fazer, o meu coração está naquilo, eu quero fazer. É como a Bíblia fala aqui desses homens, então vão se corrompendo, e Deus vai fazendo o que? Vai entregando aos seus próprios desejos, e o homem começa a entrar por caminhos que muitas vezes não tem volta, não é? Deus diz que para o homem há caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Quando nós entendemos, nós não tem mais como voltar. O que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer que eu sou falho, que eu sou errado, e nós não podemos esquecer que tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, ele vai ceifar, tudo aquilo que nós fazemos. A palavra de Deus diz que tudo posso, Filipenses 4,3, não, mas posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso fazer todas as coisas, mas é conveniente para o crente, para o cristão, para aquele que serve a Deus, para quem ama a Deus, fazer algumas coisas? Não é conveniente. Mas você pode fazer, mas não é conveniente. Se não é conveniente, não agrada o meu Deus. Então, para que eu vou fazer? Por que eu vou pecar contra o meu Deus? Porque eu estou separado por momentos diante de Deus. Depois eu vou ter que me acertar e voltar atrás, entender que eu errei, reconhecer e começar de novo. Sabe, então nós precisamos entender. Então Deus diz assim, que Deus entrega, e quando menos nós percebemos, quando menos nós vamos ver, nós estamos totalmente distantes de Deus. Nós sabemos que o pecado leva a outro pecado, e assim por diante, cada vez mais. Uma mentira, não existe mentirinha branca. O texto aqui ele vai dizer sobre até os mentirosos, mas vamos aqui no versículo 22, ele diz assim: inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudar a glória do Deus incorruptível, em semelhança com o homem corruptível, bem como animais, de aves, quadrúpedes. Então o homem passou a adorar criaturas, ao invés de adorar a Deus que é bendito eternamente. Amém? E o homem passa a adorar criaturas, sua esperança está em imagens.
idolatrando a falsos deuses que só não vão nos separar de Deus. Aí quando nós olhamos hoje os nossos dias e nós vemos que muitas igrejas evangélicas estão totalmente distantes de Deus, igrejas, pastores que estão levando homens, mulheres distante de Deus, porque não é objeto. O objeto não pode fazer nada, um copo d'água não pode fazer nada, mas um copo d'água ele pode passar a ser uma idolatria na nossa vida, que você só vai orar com um copo d'água. Não, cadê o copo d'água? Eu preciso de um copo d'água. Não está no copo d'água. Eu vou pegar o copo d'água e orar, porque o que vale é o copo d'água. A oração não tem mais poder, o nome de Jesus não tem mais poder, mas é um copo de água. Idolatria, pura idolatria. E aí nós vamos acostumando. E aí não é só o copo d'água, aí entra mais um apetrecho, aí tem um suporte, um negocinho que você põe debaixo do copo d'água para não molhar o móvel. Então precisa de um negocinho também. E assim o homem vai se distanciando cada vez mais. E quando o homem está totalmente distante de Deus, aí não sabe por que se perdeu. Aí nós entendemos que a nossa vida vai de mal a pior, onde a família está totalmente destruída e nós não temos como fazer. Aí se ora, e nada acontece. Por quê? Estamos separados do Senhor. O Senhor não está ouvindo as nossas orações. Porque quando nós entendemos que Deus é justo para com os justos. E para nós entendermos isso é muito simples. A palavra de Deus diz que Deus é justo para com os justos. Justo, aquele que foi justificado através do sangue de Jesus. Então Deus é para o justo, aquele que segue ao Senhor, reconheceu Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador e o segue. Aquele é o justo diante de Deus. Agora, aquele que se afasta da presença do Senhor, que começa com coisinhas, pecadinhos, mentirinhas e coisinhas que vão levando, nós vimos que os pecados fazem separação. E aí o que acontece? A pessoa começa a se perder. E ela começa a piorar. Só que as suas orações não são ouvidas. Para nós aqui que somos maridos, o texto lá de 1 Pedro 5, 7, se não me falha a memória, diz que o homem que ele trata a sua mulher de uma maneira grosseira, não maltratando, ofendendo, humilhando, que as suas orações não serão ouvidas. E há muito marido que trata assim, vai orar. Não conhece o texto, conhece, faz de conta que não é para ele. E nós somos assim. Nós sabemos que nós estamos errando diante de Deus, que não existe um de nós que nós conseguimos nos ajoelhar, orar diante de Deus quando nós estamos com a vida errada. Porque o pecado nos acusa. O pecado nos acusa. Sabe? E o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta. O Espírito Santo de Deus, ele já nos alerta antes de nós pecarmos, antes de nós da gente infringir as leis do Senhor. O pecado, ele nos orienta, ele nos mostra, ele nos avisa, ele nos orienta do pecado, né? Da justiça, do erro. Então o Espírito Santo, ele nos dirige, ele nos guia, ele nos conduz. Então antes de nós errarmos, ele já nos avisa: você vai errar. Nós erramos, né? Nós queremos, porque a palavra do Senhor diz: Deus não toma ninguém por inocente. Ninguém por inocente. Então, muitas vezes nós somos diante de Deus, o homem, diante de Deus, indesculpáveis. Não tem desculpa para o Senhor. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem justificativa. Eu sempre lembro e digo lá de Adão. Adão, quando ele pecou. A mulher pecou. Ela comeu do fruto proibido. Só que a responsabilidade era do homem, não era da mulher. E Deus chega para Adão e fala: Adão, onde você estava? Senhor, eu vi que estava nu, eu me escondi aqui na moitinha e tal. Mas por acaso você comeu do fruto que eu ordenei que você não comesse? Ele diz assim: Senhor, o negócio é o seguinte, eu não comi. Eu vivi tantos anos junto com o Senhor aqui, só eu, Senhor. Eu nunca comi. Eu nunca comi. Mas o Senhor fez uma mulher para ele. E a mulher que o Senhor fez, ela não desejou comer. Não fui eu, foi a mulher que me deu. A mulher que o Senhor me deu. Deus aceitou a justificativa? Não. Deus aceitou a justificativa da Eva, da mulher? Não. O homem, a partir de hoje, você vai comer do suor do teu rosto. Você vai comer, você vai ter que plantar, cultivar. A terra vai produzir carnes e ardores. Antes ele pegava na altura dele, acho que ele nem subia na árvore.
para comer o que ele precisava. Deus aceitou justificativa? Não. A única justificativa que Deus aceita é o arrependimento. É um coração quebrantado, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu errei, eu pequei, eu sabia que eu estava errando, eu sabia que eu estava pecando, eu me arrependo, Deus me perdoa. Eu fiz, eu sabia, eu era consciente. É como eu aprendi. Não adianta chegar diante de Deus: eu não sabia, além de tudo está mentindo. Além de pecar, mente. Eu não sabia que ele pecava, não sabia. De onde você veio? De Marte, Vênus? E o Senhor fala assim, que são desculpados. Versículo 24, ele vai dizer: por isso Deus os entregou, Deus entregou tais homens. Esse entregar é abandonar, é largar, é desamparar, é sair da presença, é estar totalmente separado, é o homem estar sozinho. Sozinho, eu sempre digo, sozinho por sua conta e risco. Onde nós não temos a presença de Deus, onde o Espírito Santo não habita na nossa vida, esses homens estão assim largados. E nós vemos que vão de mal a pior. É só você olhar para os noticiários, para aquilo que nós vemos. Aí você fala: como é que pode? Pode, porque Deus está permitindo, é a permissão de Deus, é a vontade permissiva de Deus. Deus entregou. Então eles vão até as últimas consequências. Talvez alguns se arrependam, talvez, mas muitos não. Aí a gente fala: o que precisa acontecer para se arrepender? Não precisa nada, é só ele parar e pensar no que ele está fazendo. Um cara desse tem que se assentar? Não. Nabucodonosor, quando ele reconheceu a sua pequena, a sua grandeza, né? Tudo que eu criei, o palácio que eu fiz, tudo, Deus transformou ele num animal montês. Ele ficou por 3 anos lá, comendo capim no meio dos animais. E quando a Bíblia fala que o momento de reflexão, o momento de lucidez dele, ele reconheceu a grandeza de Deus. E aí Deus voltou ele ao estado do seu reinado. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes o homem se afasta de Deus, ele vai e faz tudo aquilo que ele não deveria fazer. Mas no momento de lucidez, que entra a misericórdia do Senhor, e ele reconhece que ele é Deus, e Deus muda a história dele. As consequências, ele vai colher, mas Deus perdoa, salva. Mas tem que haver arrependimento. Então, antes de nós chegarmos nessas consequências, nós precisamos entender o que eu tenho feito, porque Deus abandona. Versículo 24 diz que Deus os entregou a tais homens, a imundícia, pelas vontades, a concupiscência, a vontade de se enfiar na carne, do seu próprio coração, para desonrar os seus corpos entre si. Nós não precisamos entrar em detalhe, nós não sabemos o que é. Aí no versículo 26 ele vai dizer: por causa disso, eles não glorificaram a Deus, adorando mais a criatura do que o Criador. Aí diz novamente: Deus os entregou, Deus tornou a entregá-los às paixões infames. Está se afundando cada vez mais, se afundando cada vez mais. Às vezes começa num sitezinho, num videozinho, na internet, no celular, no computador. Entende? Eu conheço pessoas que dizem: mas eu não publico nada, mas passo para mim. Mas não, vem cá, tu é crente ou você não é crente? Eu sou, mas é meu. Que amigos é esse? Deleta, meu irmão. Mas é meu amigo. E daí que é teu amigo? Teu amigo? Prefere ser amigo do mundo? E não vem dizer que não vai abrir, não vai ver, porque vai abrir e vai ver sim. Não, eu só vi porque eu só queria saber o que era para mim estar informado. Entendeu? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Existem coisas que não convém. Não convém, não convém. Porque por momentos você vai tirar sua mente, a sua vida da presença de Deus. E talvez isso daí vai levar totalmente distante de Deus. Porque a nossa mente, ela é criativa. Nós imaginamos, eu não sei se todo mundo é assim, eu não sou assim. Mas quando eu começo a falar, principalmente eu começo a ver, e eu começo a ver o tempo.
E eu vejo a pessoa naquele tempo, na minha cabeça, a maneira que se veste, a maneira que... E eu vejo a cena, eu vejo tudo aquilo, eu crio aquela cena. Não sei se todos são assim, mas eu crio aquela cena. E quando você pega algum comentário só, você já começa a imaginar. Sabe, a nossa mente vai lá, a nossa experiência de vida e tal, você vai longe. E aí desperta a curiosidade de outras coisas e outras coisas. Hoje nós temos o Google, que é uma bênção para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, mas também é uma maldição para a perdição. Aquele que quer se perder com o Google se perde rápido. É 2 cliques. Versículo 28 ele diz assim: e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí a gente olha e vê, homem com homem, o que é isso? É a vontade, o desejo da carne dele. Ele voltou, ele passou a ter o instinto animal. Ele fugiu da semelhança de Deus. O homem, ele é da imagem, foi feito a imagem e semelhança de Deus. Aí ele fala assim, não, mas você pode ver que você já ouviu isso daí na TV, em alguns comentários. Não, mas tal animal faz isso, macho com macho. Fêmea com fêmea faz isso. Animal não tem imagem do Senhor. Não foi feita a imagem e semelhança de Deus. O animal não. O animal é criatura, criado por Deus, mas não é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus é o Deus santo, irrepreensível. E nós somos a sua imagem, nós devemos ser santos. Nós devemos buscar a santidade. Então nós temos que nos isolar daquilo que nos tira da presença do Senhor. E fala, não, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você foi lavado, poupado, remido pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos todo mundo. E precisamos entender, aqueles que estão se perdendo, deixa se perder. O que nós devemos fazer? Condenar? Não. Recriminar? Não. Brigar? Não. Pregar a palavra. Orar e pregar a palavra. Aqueles que são da sua família, familiares nossos que podemos ter, é você amar, é você tratar bem, você tratar com respeito, com dignidade, não nos associar, como no versículo 32, que vai dizer, são dignos de morte. Essa morte é a morte total separação de Deus, a condenação para o lago de fogo ardente, lago de enxofre, e fogo e enxofre. Esses daí é a condenação total separação de Deus. E a palavra de Deus diz assim, são dignos de morte, não só aqueles que cometem tais coisas, mas também aqueles que consentem. Nessa palavra consente, você pode pôr concorda. Tá? Sabe o que é concordar? É você receber numa casa, um casal desse, você é bem recebido na sua casa. É teu parente? Receba o teu parente, o outro não. Você não pode concordar. Você não pode aceitar. Não tem que brigar, você tem que amar o teu parente. Teu filho, seja lá quem for. Ame. Mas não aceite o Estado. Não concorde com ele. Não concorde com o pecado. Nós não podemos concordar. Nós não podemos aceitar. Você é diferente. Você tem entendimento da palavra. Não traga para a sua vida a condenação que cabe aos outros. E o texto aqui ainda vai dizer, não fala só sobre... Estou falando, vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Já são precidindo. Mas aqui vai dizer também assim, olha aqui, aqueles que são reprováveis, que praticarem coisas convenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, cessados, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Estão todos no mesmo contexto. A mesma coisa, o camarada ladrão, você não pode ser participante daquilo que ele tem tido, daquilo que ele tem recebido.
É traficante? Problema dele. Prega a palavra para ele se você tiver oportunidade. Prega a palavra para o ladrão. Prega a palavra para a prostituta. Prega a palavra para o homossexual. Para aquele que está totalmente desviado, você tendo a oportunidade. Mas não adianta você brigar, você discutir. Nós temos que amar. Nós temos que amar a pessoa. Nós não podemos amar o pecado. Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador. Deus me amou, que eu estava totalmente perdido. Se eu olhar para minhas falhas, para meus erros, Deus me amou, independente da maneira que eu vivia. Ele morreu na cruz por mim, por cada um de nós. Morreu por você. E morreu por todos aqueles que vão nascer ainda. Mas nós precisamos entender. É um Deus que ele se ira contra o pecado. Por que ele se ira? Porque justamente o pecado vai contra a santidade de Deus. E Deus não pode aceitar, porque ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amor. Claro, fechado. Então, Deus não pode aceitar. Por isso que Deus se ira. Ele se ira contra o pecado. Ele tem misericórdia do homem. Só que o homem precisa reconhecer. Nós precisamos reconhecer. A todos os momentos, Ele está com as suas mãos estendidas para que nós nos apresentemos diante dele. Ele é um Deus de reconciliação. A palavra de Deus diz: aquele que se entrega a Deus, que se arrepende. Deus é misericordioso, que ele perdoa. Então, meu irmão, nós precisamos nos arrepender todos os dias de tudo aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor. Todos nós sabemos. Existem pessoas que vão dizer: mas tal fulano faz isso. Deixa ele, é problema dele. É problema dele. Mas ele fala que é crente. É problema dele, não é problema seu. O seu problema é a sua vida com Deus. O problema da sua esposa não é problema seu, do seu marido não é problema seu, dos seus filhos não é problema seu, do seu pai não é problema seu. O seu problema é a sua vida com Deus. Agora, quando você vê que alguém está com algum problema, olhe por ele. Olhe por ele. Quando você puder, se você tiver liberdade, porque muitas vezes nós não temos liberdade, você conversa, orienta, fala: não é assim. Procura fazer diferente. Coloca diante de Deus. Quem sabe a gente consegue mudar a mente. Mas primeiro nós temos que mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, o nosso entendimento. Porque se nós não nos apresentarmos diante de Deus com o nosso coração limpo, nós vamos muitas vezes entrar debaixo da mesma condenação. Deus diz que o irmão justo quer. Todos pecados, separados estão, destituídos estão da glória de Deus. Amém? Mas o Senhor um dia escreveu sua mão de misericórdia e graça para nós, para nos dar vida e vida abundante. Irmão, não permita que as coisas desse mundo, no dia a dia, separem você do Senhor. Tome muito cuidado. A vida com Deus, nós sabemos que é uma porta estreita. E nós temos que entrar por esse caminho, não abrir mão, e separar, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus das nossas vidas e buscar o Senhor. Ter uma vida reta com Deus. É isso que Deus quer de nós. Os dias são maus, nós vemos as pessoas por aí, e nós sabemos que vai ser pior cada vez mais. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, enquanto Ele não nos levar, nós vamos ver coisas que, como a própria palavra de Deus, existem coisas que eles praticam que até o falar, que nós não vamos conseguir exemplificar aquilo que fazem. A palavra de Deus já diz isso. Então, meu irmão, cuide do teu coração, cuide da tua vida com Deus, sabe? Leve Deus a sério, tenha uma vida reta. Entrega ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pessoas que um dia conheceram o Senhor, conhecem a grandeza de Deus, se separaram
O Espírito de Deus não está no coração, não pode atuar. Vamos ficar todos em pé, Jesus. Senhor Deus, nos louvamos, agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade. Agradecemos pelo Teu amor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido um Deus bom, um Deus muito bom. O Senhor tem sido Deus misericordioso, Pai. A Tua palavra diz sobre o sabor, Pai. De uma maneira, Senhor, incomparável, Pai, que nós não temos como exemplificar, Pai. Nós só podemos agradecer a Ti, Senhor, porque um dia, Senhor Deus, o Senhor nos acolheu. O Senhor, ó Pai, nos resgatou, ó Pai, da vã maneira, Senhor Deus, que nós vivíamos, Senhor Deus. E nós clamamos a Ti, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, que a cada dia, Senhor Deus, nós venhamos buscar cada dia mais e mais a Tua presença, Senhor Deus, estar diante de Ti, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade, aquilo que agrada ao Senhor, ó Pai. Nós não podemos, ó Pai, deixar, Senhor Deus, que as coisas do mundo, Senhor Deus, venham tomar conta da nossa vida, Senhor Deus. Limpa a nossa mente, Senhor, limpa o nosso coração, dá-nos sabedoria, Senhor Deus, experiência contigo, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando a cada coração. Aquele que eu falei demais, Senhor Deus, que o Senhor me perdoe, aquele que eu falei a menos, ó Deus, que o Senhor esteja acrescentando em cada coração, em cada vida, Senhor Deus. Leva, Senhor Deus, Teu povo em segurança, Pai. Que o Senhor esteja entrando com as Tuas mãos, Senhor, de graça, de misericórdia e bondade, Senhor Deus, para abençoar, para livrar de todo mal, Senhor Deus, de toda necessidade. Abra as portas do trabalho, Senhor Deus, ó Pai, dá livramento, Senhor, livramentos financeiros, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão endividados. Meu Senhor Deus, o Senhor esteja restaurando o físico, Senhor Deus. Lares, Senhor Deus, que haja conversões, libertações, ó Pai. Meu Senhor, nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja livrando o Teu povo, Senhor Deus, ó Pai, dessa contaminação, Senhor Deus, pelo Covid-19, ó Pai, estende as Tuas mãos, Senhor Deus, ó Pai, nós dependemos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Leva Teu povo em segurança solar, livra de acidentes, de assaltos, sequestros, Senhor Deus, ó Pai, guarda, Senhor Deus, guarda, Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Estende Tuas mãos para cá, em forma de coxinha, Senhor. A Deus, com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um, hoje e para todos sempre. Você que acredita, diga amém, amém. Glória a Jesus, aplauda o Senhor. Vem esconder
Já tem data para retornar? A gente vai ficar um bom tempo. Oi? Nós vamos ficar uns 4 meses. 4 meses? Lá em março, mais ou menos. Amém. Então nós vamos ter bastante tempo. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nos deu uma manancial de águas vivas para beber. Por isso flui em mim o teu manancial de águas vivas que flui no rio de Deus. Manancial de águas vivas que flui no rio de Deus. Quer beber águas vivas que flui no rio de Deus. Manancial de águas